Reitoras, reitores, eu sou Diogo Patriota, sou assessor jurídico do CRUB da Abruc. Eu gostaria de falar com vocês hoje, muito rapidamente, sobre a teoria do inimigo aplicável ao setor educacional nesse momento da crise sanitária do Covid-19. Eu trago isso porque eu vi que alguns PROCONs pelo Brasil estão levantando a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão prevista no CDC e colocando como risco do negócio os investimentos eletrônicos e outros investimentos que forem necessários para manter a prestação de serviço educacional durante essa crise, ainda que remotamente. Ou seja, as instituições de ensino, na perspectiva daquele órgão fiscal, mesmo que elas tenham que fazer investimentos fora daqueles previstos na planilha de custos, que tem também previsão na Lei 9.870 de 1999, que define a formação transparente do custo do serviço de educação, aqueles prestadores vão ter que suportar internamente esse investimento sem poder repassar tal despesa ao consumidor final. Me parece que há, nesse sentido, a colocação das instituições de educação como se elas fossem inimigas dos estudantes, inimigas dos responsáveis financeiros desses alunos. E essa lógica ela não pode ser mantida. As instituições de educação elas têm que ser chamadas para discussão num processo dialógico e cooperativo. Não se pode ter, na situação que nós vemos hoje, uma mentalidade dos órgãos fiscais que se mantém apenas punitiva. Porque, embora a teoria da imprevisão se aplique baseando-se que o risco do negócio é o risco da empresa, a crise do Covid-19, ela tirou não só o setor da educação, mas todo o setor econômico da ideia de normalidade. Essa questão de mentalidade, de mindset, ela é tão importante que a figura do inimigo ela já foi vista não só no direito penal, mas em relação a outros ramos do direito em diversas etapas do tempo. Eu acho que o modo mais exemplar de se falar sobre isso é citando o regime de 64 e a ideia dos subversivos, que não foram só presos, vários perderam também os seus cargos na administração pública. Alguns perderam até seus bens. Olha, se eu trouxer esse exemplo para após 1988, mesmo com a Constituição garantista, em algumas situações essa noção ainda se mantém. E eu posso falar aqui do caso conhecidíssimo da Lava Jato, em que as empresas, e não só os seus gestores, foram tratadas como inimigas públicas do país, o que gerou também uma crise econômica no setor de construção civil. Então esse vídeo ele é trazido principalmente para se pensar que as instituições de educação, principalmente as associações representativas, elas têm que abrir um diálogo, seja mediante ofício, mediante ação, mediante audiência virtual, com esses órgãos de fiscalização para reprimir a noção de inimiga e reestabelecer a noção de cooperação. Na minha perspectiva, é simplesmente impossível aplicar a teoria da imprevisão no momento em que toda a normalidade deixou de existir, em que a preocupação é a manutenção de empregos e a manutenção da cadeia produtiva. Eu não estou querendo dizer com isso que as instituições elas não devem dar descontos comerciais, que as instituições não devem estar atentas à situação de dificuldade econômica de cada pai e de cada aluno, de cada responsável financeiro. O que eu estou dizendo apenas é que nós não podemos ter o Estado pensando na perspectiva do estudante e alijando desse processo as entidades de educação. Então, acho que nesse sentido é muito importante as instituições de educação, por todos os meios possíveis, tentarem intervir não só na via judicial, mas principalmente na via administrativa, para se alterar essa mentalidade. Esse era um ponto. Eu fico à disposição dos senhores.